Olá, a nossa aula de hoje ela vai falar sobre o feudalismo, tá? Ou também chamado de sistema feudal. Bom, para a gente entender o que vai levar o fenômeno do feudalismo, a gente precisa entender a queda do Império Romano e a invasão dos povos bárbaros. Então, da cultura romana, latina, e da cultura germânica, vai dar origem ao fenômeno chamado do feudalismo. Lembrando também que a ruralização do antigo Império Romano do Ocidente também vai ser um fator importantíssimo para o surgimento dos feudos e da sociedade feudal. Tá? Bom, é, então, o feudalismo se define como um sistema político, social, econômico e cultural que vigorou na Europa do século V até o século XIV, dando início à Baixa e à Alta Idade Média. Tá? Então, esse período ele fica marcado pela essa questão da ruralização, que vai levar uma economia de subsistência, ou seja, toda a economia ela se baseava na terra, nas trocas, tá? No escambo. Então, a prática da agricultura era realizada dentro dos feudos, e aí a gente tinha o que a gente chama das trocas entre esses feudos, tá? Um produzia um determinado produto e o outro também. Um produzia beterraba, o outro produzia trigo. E ambos trocavam de acordo com a necessidade de cada um. Lembrando também que nesse período a gente vai ter o surgimento de três grupos importantes na sociedade feudal. Grupos esses que a gente tem, eu chamo, primeiro, senhor feudal, ou também chamado sucerano. Ele era o grande proprietário de terras, né? Ele tinha as terras, ele tinha uma cavalaria para poder proteger o seu feudo de ataques estrangeiros. A Igreja Católica, formada pelo clero, que também é grande proprietária de terra, ela era a grande idealizadora da religião e controlava a vida cultural. Tá? E, por fim, os camponeses, ou servos, que trabalhavam nas terras do senhor feudal, tá? Plantando e colhendo. Então, esses três grupos sociais faziam parte da sociedade média, da Idade Média, ou do sistema feudal. Vamos repetindo: servos, senhor feudal e a Igreja Católica. Havia também uma relação chamada de vassalagem. Essa relação ela era realizada entre o senhor feudal e geralmente com um feudo menor, um senhor feudal de uma grandeza inferior, que precisava da proteção. Tá? E aí essa proteção era dada, uma espécie de fidelidade entre ambos, para que um protegesse o outro, o senhor feudal mais poderoso protegesse o menor, e assim, quando houvesse uma guerra, o outro devia favores a ele, como, por exemplo, conceder exército, fornecer munição, enfim, lutar a favor dele. Tá? No período feudal, a cavalaria ela era montada pelo senhor feudal, e assim, essa cavalaria ela protegia o feudo, e também havia muitas pilhagens, muitas guerras entre feudos diferentes. Tá? E sempre, geralmente, o superior, o feudo mais poderoso, o feudal mais poderoso, acabava lá pilhando as cidades, roubando, enfim, praticando várias questões aí que vão levar à pilhagem. Então a guerra nesse período ela foi muito forte. Tá? Uma outra coisa também interessante que a gente precisa lembrar, que nesse período nós vamos ter o feudo, tá? O feudo é a unidade primordial. O feudo tem um castelo, o feudo tem uma fortaleza, o feudo tem toda a estrutura de colheita, tem os moinhos, tem o manso servil, tá? Tem o manso senhoral onde que ficava o senhor feudal, o manso servil onde ficava os servos para trabalhar nas colheitas, tá? E praticar a relação com o senhor feudal, tá? Os camponeses, eles também pagavam tributos ao senhor feudal. Eles não eram escravos, tá? Era servidão, ou seja, havia várias taxas, como as banalidades, a corvéia e a talha. Então, o senhor feudal, ele exigia de tudo aquilo que o camponês produzia, na produção, na alimentação, no uso dos fornos, enfim, de várias coisas, tá? Nas suas terras, a moradia, o senhor feudal exigia que
os camponeses pagassem, tá? Então, isso ficou muito claro. Então, os servos pagavam também tributos ao senhor feudal, tá? Então, assim, a Idade Média, ela vai ser muito importante por isso, porque ela vai ter uma economia baseada na terra, nas relações da terra, nas práticas agrícolas, vai ter uma estrutura rural, uma sociedade dividida em três ordens: clero, nobreza e camponeses, tá? O senhor feudal também chamado de sucerano, clero de igreja e servo de camponeses. É a mesma coisa, tá? Então, espero que vocês possam ter entendido um pouquinho aí dessa questão da Idade Média, do que foi o feudalismo, do porquê surgiu, as classes, né? Os grupos que formavam o sistema feudal, né? Lá os grupos que eu acabei de citar para vocês, e assim toda a relação que estabelece entre a relação entre o senhor feudal e os camponeses. Um abração.